E é o motivo que me levou a sair do PSOL, tá? Tô dizendo aqui também, eu acho que em primeira mão, tá? Eu já oficialmente não faço mais parte do PSOL do Rio Grande do Sul, tá, gente? Agradeço aos colegas de partido que me queriam bem, que me queriam como camarada, tem muita gente bacana dentro do partido, mas enfim, eu cometi um erro tendo ido pro partido, tá? Eu vou dar o contexto aqui, até já que eu tô falando disso pela primeira vez, eu vou dar o contexto disso, sim. Eu fui pro partido depois de uma experiência frustrada no PDT, e num momento onde eu acreditava, tá, que algo iria se concretizar ali. Vou explicar melhor. Vou começar, e inevitavelmente eu vou ter que começar dessa maneira, explicando por que eu estava no PDT. Eu sou um professor experiente e um militante de pouca experiência. Eu comecei a militar ali por volta de 2014. Então eu não tenho nem 10 anos como militante partidário. Eu era um professor que decidiu, depois de 2013, sentindo necessidade, que eu iria sair da escola, no sentido de levar o meu conhecimento, as coisas que eu lia, as coisas que eu acreditava, para além dos muros da escola, porque eu acreditava que era necessário militar em função da condição política que o Brasil vinha entrar. E aí eu me filiei no PSOL, eu ainda não conhecia nada do debate trotskismo, leninismo, eu tinha lido algumas obras do Marx, já tinha lido inclusive o primeiro volume do Capital, me interessava muito pela parte da economia, mas não tinha estudado a fundo nem a Revolução Russa, tinha visto na faculdade, eu sou formado em História, sabia do debate, mas tinha uma visão muito enviesada pelos meus professores de influência liberal, então para mim era aquilo, né? O Trotsky era o bonzinho, o Stalin era o malvado, e a gente sai da faculdade aprendendo assim, né? E não sabia muito de como é que era a função trotskista dentro do pessoal, queria militar, estava insatisfeito com a posição do PT enquanto governo na época e achava que a oposição à esquerda que cabia uma militância do PSOL. Fui até Porto Alegre, me filiei em Porto Alegre, embora na época eu morasse em Tramandaí. Minha ideia era construir o pessoal em Tramandaí, acreditando que lá não havia ainda. Pois bem, quando eu chego em Tramandaí, fui conhecer os camaradas que já estavam no partido, me juntei a eles e comecei a organizar alguma coisa. Em poucos meses, 2 ou 3 meses, eu descobri que a principal figura pública do pessoal em Tramandaí tinha tendências fascistas, abertamente fascistas. Estava entrando naquela onda mais à direita, surgida depois de junho de 2013. Eu alertei partido, alertei os colegas, mas enfim, ele já tinha sido candidato a prefeito, a deputado, representando o pessoal da cidade, etc. E aí eu saí do partido, porque o partido tinha basicamente 3 pessoas, eu não me dava com a principal pessoa, figura pública, eu saí do partido. Mas eu não desisti de militar e eu queria um outro partido em Tramandaí para militar. Então, a primeira ideia foi, assim, por exemplo, o PT não dava, porque estava coligado com o MDB na cidade, que era quem eu era oposição. O MDB em Tramandaí era o MDB do agora falecido ex-ministro Padilha, enfim, uma oligarquia que comandou a cidade por décadas. Eu era oposição ferrenha a essa turma, o PT era coligado com essa turma, não tinha como entrar no PT. A outra opção era o PCdoB na cidade, mesma coisa, estava coligado com essa mesma turma. O partido mais à esquerda, sem ser o PSOL, que eu estava de saída por causa dessa diferença insuperável com esse camarada lá em Tramandaí, eu estava de saída, e a outra opção de oposição, né, mais à esquerda possível que se tinha na cidade naquele momento era o PDT, que era a oposição ao MDB, que estava junto com o PT. Foi assim que eu fui parar no PDT. Fui parar no PDT, fui bem acolhido, aliás, melhor acolhido no PDT do que no PSOL, mas tudo bem. E, enfim, pude fazer uma militância de bairro, foi bem bacana. Concorri nas eleições, não me elegi, fiquei de suplente, fiz uma boa votação. Fui chamado a integrar a executiva municipal do partido. A coligação para prefeito venceu naquela época, com o PDT de vice, embora fosse uma coligação esdrúxula, com o PP de prefeito. Quando a gente vai trabalhar, eu fui chamado a fazer parte da equipe do PDT na prefeitura, nos espaços que nos cabiam. Eu comecei a continuar fazendo aquilo que eu fazia, que era militar à esquerda, né? O Bolsonaro vinha numa crescente, era, acho que a primeira campanha do Bolsonaro, não me lembro exatamente. E aí a turma do PP da cidade
começou a ficar muito bolsonarista. E eu na internet já estava trabalhando aqui, sentando a lenha no Bolsonaro, até que o pessoal do PP pediu a minha cabeça na prefeitura, pediu que me demitissem, né? E aí o partido deu a de Pôncio Pilatos e lavou as mãos. Poxa, um cara que era suplente de vereador, que estava ralando junto com o partido, que estava defendendo a posição que era a posição oficial do partido, já que na época o Ciro Gomes estava sentando a lenha no Bolsonaro também na internet e estava falando não coisas diferentes do que eu estava falando lá na cidade. Mesmo assim, o partido não ficava contra o Bolsonaro, ficava titubeante na cidade e aceitou o pedido da minha cabeça. E aí, lógico, eu saí do partido porque eu achei aquilo afrontoso demais, uma vez que eu não estava fazendo nada diferente do que era a linha do partido. Pois bem, aí, galera, é quando eu vou retornar para o PSOL. Nessa época eu fiquei 1 ano e pouco sem partido, já estava com um canal maior, já tinha uma perspectiva aqui, e na época eu tinha para mim que nós iríamos conseguir construir um movimento de esquerda radical na internet que poderia ser algum tipo de renovação política nesse sentido, e a figura que parecia-me que iria liderar este processo, no bom sentido, que teria mais visibilidade, que poderia fazer alguma coisa, era a Sabrina Fernandes. Eu ainda tinha uma relação mais próxima com ela na época, ela era do PSOL. E aí, então, eu decidi voltar para o PSOL porque eu acreditava que se construiria alguma coisa nesse sentido. Reparem, eu ainda não era leninista, nem conhecia melhor a questão do debate entre trotskismo e leninismo. É nesse contexto que eu volto para o PSOL. Eu mudei meu título para Porto Alegre e me filiei no PSOL de volta em Porto Alegre para não esbarrar com aquelas pessoas que eu tinha tido problema do PSOL de Tramandaí. Tá? E assim eu voltei. Depois eu vim morar em Osório, transferi meu título para Osório, etc. Continuei no PSOL. E já estudando um pouco mais, eu já sabia da influência do trotskismo no PSOL, tudo isso eu fui descobrindo ao longo do caminho, mas eu achava que tudo bem, né? O PSOL pode ser um partido de raiz trotskista, dominado por trotskistas aqui no estado, mas ele deve aceitar outras linhas, tá? Porque tem gente de outras linhas, nem todo mundo é trotskista dentro do PSOL, e eu tinha uma ilusão boba de achar que eu poderia disputar algum espaço dentro do partido, desde que eu não tivesse rixa direta com nenhum dos camaradas já organizados há mais tempo, eu queria só meu lugarzinho ao sol ali, etc. Mas as eleições transcorreram, foi muito difícil, tá? A relação, sobretudo com o Alicerce, que foi o coletivo do pessoal que eu acabei entrando, ficou mais complicada. Enfim, eu não quero voltar nesse assunto, tem muita gente legal lá dentro, tá? Mas havia incompatibilidade de linha política, gente. Basicamente é isso, incompatibilidade de linha política. E, enfim, eu levei a cabo o projeto de me candidatar, que foi para isso que eu voltei para o PSOL. Mas já sabia de todas as dificuldades, de todas essas incompatibilidades. E aí, passada a eleição, fracassou o meu projeto. Hoje eu não penso mais em concorrer a cargo público. E aí, para não ficar esse mal-estar, né, uma vez que eu estou cada vez mais reticente aos trotskistas, e uma das coisas que eu fui muito ingênuo ao longo dessa minha passagem pelo PSOL foi ignorar uma das características centrais do trotskismo, que é o antileninismo, né? O trotskismo é antileninista, né? E quanto mais eu estudei, eu fui estudar Lenin depois de velho, claro que durante todo esse processo eu já tinha estudado algumas coisas, e hoje eu me reivindico como leninista. Então, assim, é lógico que essas diferenças políticas impossibilitavam a minha permanência no PSOL, tá? Então, assim, eu falhei em algumas avaliações, no final das contas a Sabrina acabou não liderando este processo, ela tomou um outro rumo na sua militância, enfim, eu acho que ela deve estar mais voltada para a vida acadêmica dela, alguma coisa assim, não sei nem se está no Brasil, mas enfim, ela, acho que por opção dela mesmo, ela inclusive saiu do PSOL, então eu fiz um erro de avaliação, e também aconteceu de eu mudar, né, de eu estudar e de eu me identificar mais com o leninismo. Eu descobri Lenin tardiamente, eu tinha lido pouco Lenin durante a faculdade, enfim. Então, assim, agradeço aos camaradas que me acolheram bem e que me apoiaram, né? Os outros que não me acolheram bem, que não me apoiaram, dane-se, né? Mas, enfim, é isso, eu queria contar essa história pelo menos uma vez, tá? Para vocês... Hoje eu sou um militante exclusivamente do coletivo Soberana, estou muito feliz no meu coletivo, acho que é um coletivo muito promissor e não penso em me filiar a partido político, tá? Hoje no momento, tá?